Josué, capítulo 3, nós leremos o versículo 5. Eu quero falar hoje à igreja sobre santidade. Um caminho necessário. Amém, queridos? Esse será o título da nossa mensagem, Santidade. Um título para a nossa meditação, Santidade, um caminho necessário. Amém? Josué, capítulo 3, versículo 5. Peço a atenção da igreja. Irmãos, por favor, levante mais do seu lugar. Se puder, dá uma segurada aí na ida ao banheiro. Vamos ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco nesta noite. Deus vai falar conosco hoje aqui. Amém, queridos? Há uma palavra de Deus aqui hoje sobre nós. Deus vai hoje, eu estava, durante essa semana, Deus me deu essa palavra. E ainda hoje à tarde eu sentei em casa, lendo, terminando de preparar esta mensagem. E Deus falou comigo. E Deus falou fortemente comigo. E eu sei que Deus vai falar contigo nesta noite também. Josué 3,5 diz assim a palavra do Senhor. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vou ler mais uma vez. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar? Pai, nós nos prostramos agora na Tua presença, nos humilhamos, Deus, diante do Teu altar, diante da Tua graça. Eis aqui a Tua igreja, o Teu povo congregado, Senhor. Deus, e com certeza na expectativa de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Senhor, ensina-nos nesta noite os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos. Que a Tua palavra hoje, Deus, possa, como refrigério hoje, penetrar na nossa alma. Senhor, e saiamos daqui hoje firmados na fé, ó Deus. Que o Senhor levante aqui um povo forte, um povo valente. E que esta palavra possa trazer sobre nós crescimento, maturidade, aprendizado. Senhor, e saiamos daqui ainda mais transformados por Ti. A Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Deus, nós estamos neste processo de aperfeiçoamento. Aperfeiçoa-nos, Deus. Aperfeiçoa-nos. Nesta noite seja um culto onde mais uma vez sejamos aperfeiçoados. Senhor, estejamos a cada dia andando no Teu caminho, na perspectiva de vida eterna, avançando para o alvo. Senhor, que está diante de nós, que é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória, diz o apóstolo Paulo. Deus, assim eu oro e te peço, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, meus amados irmãos, podem se assentar, por gentileza. Graças a Deus. Meus amados, a única oração feita por Jesus pelos seus discípulos, registrado, pelo menos nos evangelhos, para ser mais exato, no Evangelho de João, capítulo 17, na oração que Jesus faz ali, ele diz: santifica-os na verdade. E ele ainda complementa, acrescentando, dizendo: a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Ele diz que a palavra de Deus é a verdade de Deus, que santifica, pela qual ele suplica, intercede diante de Deus, para que os seus discípulos pudessem ser santificados. Eu tenho a impressão, quando eu leio a Bíblia, ou quando eu estudo a Bíblia, nós podemos perceber, meus irmãos, que Deus, Ele tem um cuidado especial com a questão de ser santo, ou de se buscar a santidade, ou de se viver a santificação. Nós podemos observar alguns textos, não quero que a igreja abra comigo, apenas leia, escute, se quiser anotar. Em Êxodo, capítulo 19, verso 6, o Senhor diz assim: e vós me sereis um reino sacerdotal. Deus está falando por Moisés ao povo. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Um povo santo. Em Levítico, capítulo 11, verso 44, ele diz assim: e sereis santo, porque eu sou santo. É o Senhor falando: sereis santos, porque eu sou santo. E já no Evangelho de Pedro,
ou melhor, lá no Novo Testamento, na epístola de Pedro, em capítulo 1, verso 16, o apóstolo Pedro escrevendo, ele recita exatamente um dos textos lá do Velho Testamento. Ele diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós vimos, meus amados, esses textos, e podemos observar que há um cuidado de Deus com este assunto, com este tema, santidade, santificação. Quando falamos de santificação, podemos observar que esta palavra, santificação ou santidade, dá-nos uma ideia tanto primária quanto secundária. Vou repetir. A palavra santificação, ou quando falamos do tema santificação, esse tema, dentro das Escrituras, ele nos dá a ideia tanto de uma forma primária como secundária. Qual é a primária, pastor? Uma separação posicional, de uma vez por todas em Cristo. Ou seja, Deus nos vê em Cristo, coberto com o seu sangue. Então, Deus nos vê em Cristo, coberto com o sangue de Jesus, santo. Deus nos vê santo. Deus nos vê nesta posição. É a forma posicional que agora diante de Deus estamos. Deus olha para nós e Deus nos vê santo. Isso é a forma primária. E a secundária, pastor? A santidade, ou uma santidade prática e progressiva na vida de um crente, enquanto aguarda o retorno de Cristo. A santidade é a forma secundária, ou seja, é algo processual, é um processo. Os irmãos já me ouviram aqui falando algumas vezes. A salvação, ela é um ato, mas a santificação, ela é um processo. Eu acabei aqui de orando dizendo o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. Aquele que começou a boa obra, ou seja, ele começou, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ou seja, diariamente, mês a mês, ano a ano, até o dia de Cristo, nós estamos sendo aperfeiçoados. Este processo, esse aperfeiçoamento é exatamente a forma secundária de santificação no que diz respeito ao processo. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Aleluia! Para nós entendermos aqui, meus irmãos, esse texto que nós lemos, o povo de Israel estava agora de frente do Rio Jordão. Estavam diante do Jordão. Algo que eles tanto esperavam, a terra prometida. Agora as angústias do deserto haviam ficado para trás, 40 anos do deserto. E todas as angústias que sofreram no deserto agora ficaram para trás. Agora era hora de atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. A terra a qual Deus havia prometido há mais de 430 anos. Desde os dias de Abraão, pai na fé, antes de Abraão, desde os dias de Abraão, Deus havia feito essa promessa, havia agora uma expectativa. A única coisa que separava ao tomar posse desta promessa era aquele Rio Jordão. Era um momento ímpar, um dia grande de conquista e vitória sobre todo o povo. No entanto, havia condições para que eles pudessem tomar posse desta terra. Havia condições, meus amados, para que eles pudessem viver estas maravilhas das quais Deus havia dito. Eu estava dizendo aqui no capítulo 3, conforme eu vos li no versículo 5. Deus diz, pela boca de Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então havia uma promessa. Olha, amanhã é dia de maravilhas. Amanhã é um dia de conquista, amanhã é um dia que vocês vão viver algo das quais coisas vocês nunca viveram. Mas havia uma condição, e qual era esta? Santificai-vos. Era a condição que havia sido dada, e toda essa história, meus irmãos, ela está à volta deste versículo 5 que nós lemos aqui do capítulo 3. Nós podemos perceber no que esse versículo nos traz, algumas coisas que eu julgo ser importante para mim e para você, e eu quero partilhá-la nesta noite, para que nós aprendamos, para que você aprenda, e nós saímos daqui hoje mais crente do que quando entramos. Amém, igreja? Diga assim nessa noite, eu vou sair daqui mais crente do que quando eu entrei. Mais santo do que quando eu entrei. Amém. Mas não Santos Futebol Clube. Amém, igreja? Podemos perceber nesse verso
que a santificação, primeiramente, é uma ordem direta de Deus. É uma ordem. No versículo 5, conforme que eu vos li, diz: santificai-vos. É uma ordem expressiva, direta de Deus sobre o povo. Está no texto. Está no texto. Apenas ao lermos, meus amados, não precisa ser como diz o pastor Albiero ontem, na ministração do ofertório, lá no aniversário da IEP Boituva, que aliás, abrindo parênteses aqui, foi uma grande bênção. Graças a Deus, Deus nos visitou grandemente ali. Mas ele disse uma coisa que eu achei interessante, ele disse assim, que existem alguns pontos na palavra que não precisa ser necessariamente espiritual para entender, basta ler e interpretar o texto. Este é um texto, irmãos, que não precisa ser espiritual, né, 100%, para entender, é só ler o texto. Santificai-vos, é uma ordem expressiva e direta, é uma condição, santificai-vos. Quando nós olhamos para Levítico 27, apenas escute, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos. Meus amados, em todo o Velho e Novo Testamento, em toda a Bíblia, eu ainda fiz uma pesquisa tentando agrupar vários versículos que falasse, ou que citasse coisas relacionadas a ser de santos, ou santificai-vos, buscai a santificação, e eu pude perceber que vários textos, tanto no Velho como no Novo Testamento, traz, meus amados, esta palavra, esta direção, esta ordem: santificai-vos, sejam santos, buscai a santidade, santifique-se mais ainda, santificai-vos mais ainda. Nós podemos perceber isto em toda a Bíblia, nos 66 livros da Bíblia. Eu separei aqui alguns versículos. Levítico 27, portanto, santificai-vos e sede santo. Em Êxodo 19:10, diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã. E por último, podemos observar, meus amados, outros textos, como Números capítulo 11, Josué capítulo 13 e capítulo 7, 1 Samuel 16, 1 Crônicas 15, 2 Crônicas 29 e capítulo 35, Isaías capítulo 8, Jeremias capítulo 17, Ezequiel capítulo 20, Joel capítulo 2, 1 Pedro capítulo 3 e tantos outros que eu nem consegui ter tempo, não deu tempo para separar. Textos que relacionam dizendo: santificai-vos, buscai a santidade, santifique-se. Além de perceber, meus irmãos, aqui uma ordem direta de Deus, eu percebo que havia uma preocupação de Deus com relação a isso. Que havia um interesse de Deus e uma atenção de Deus acerca do seu povo com relação a esse assunto. Então, isso me faz entender que isto é hoje para nós. Esta palavra, esta verdade, ela se aplica a nós nesta noite. Primeira coisa que eu quero que a igreja entenda é uma ordem de Deus. Você está na igreja, você foi salvo, você foi alcançado, há uma ordem expressa de Deus dizendo: santifique-se, santificai-vos, santificai-vos, buscai a santidade. Uma outra coisa que podemos perceber nesse texto, na verdade que ele nos traz é a santificação. Escute, é uma condição para as maravilhas de Deus. Vou repetir, escute. A santificação é uma condição para as maravilhas de Deus. Por quê, pastor? Porque a santificação é uma condição. Eu vou lhe explicar. A santificação é uma condição, primeiro, porque a ausência dela nos limita com relação às maravilhas de Deus na nossa vida, para nós. Quer ver um exemplo, amados? O pecado de Acã. Quer ver um exemplo? O pecado de Acã. No capítulo 7 de Josué, agora eu quero que você abra comigo. Nesse mesmo livro, um pouquinho mais à frente, capítulo 7, conta-nos aqui a história do pecado de Acã. E eu vou usar esse texto, essa história como base, para expressar o porquê que é uma condição. A ausência da santidade nos limita em relação às maravilhas de Deus, nos impossibilita no que diz respeito às maravilhas de Deus. O pecado de Acã, meus amados, Josué havia acabado de atravessar o Rio Jordão,
E também agora, derrotado Jericó, foi a primeira cidade invadida. Os muros de Jericó caíram diante de toda a população de Israel e eles tomaram aquela cidade de Jericó. A segunda cidade era a cidade de Ai. Quando Josué foi consultar os seus generais, o seu exército, alguém disse a ele: não, Josué, não precisa ir muita gente lá não. A cidade de Ai é uma cidade muito pequena, fraca. Eles já estão tremendo de medo pelo que está acontecendo aqui em Jericó. E então ele mandou apenas 3.000 homens para a batalha. E realmente, 3.000 homens era o suficiente para derrotar a cidade de Ai. Quando chegaram lá, tomaram um pau. Apanharam, perderam. Apenas 36 homens do exército de Ai foi ferido. De Israel, os 3.000 fugiram. Quando voltaram para o arraial de Israel, fugidos, e contaram a Josué que tomaram um pau, Josué não entendeu nada, como isso? E ele foi orar ao Senhor. Deus revela a Josué, diz: há pecado no meio do povo. Josué então busca de Deus uma direção, e Deus leva Josué por algumas estratégias que Deus lhe dá, e Josué chega até Acã, o chefe da família. E aí, Josué chega e questiona Acã acerca do seu pecado, e olha só o que diz o capítulo 7, versículo 20 e 21, eu quero que você me acompanhe. Olha só o que diz, quando Josué chega até ele. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Todo mundo achou o texto? Amém? Está me acompanhando aí? Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Então agora Acã confessa diante de Josué: olha, sabe o que aconteceu? Eu cobicei, não aguentei, não suportei, tomei e guardei para mim. Está lá na minha tenda, escondidinho. Só que Deus havia direcionado a Josué que tudo que estava em Jericó não deveria ser tomado, porque era anátema, era maldito, era amaldiçoado. Mas quando Acã bateu os olhos, e aquilo saltou aos seus olhos, e ele viu de alguma forma a possibilidade de se beneficiar com aquilo, ele tomou para si. E esta foi a causa pela qual, meus irmãos, eles apanharam lá em Ai. E não puderam tomá-la, não puderam possuí-la, não puderam conquistá-la. Muitos hoje têm buscado as maravilhas, mas não têm guardado a santidade. Muitos de nós temos tido a nossa atenção com relação às maravilhas. Todos nós queremos milagres. Todos nós queremos prodígios, todos nós queremos maravilhas, todos nós queremos ver paralíticos se levantando, cegos vendo, o paralítico andando, o cego vendo, o surdo ouvindo, o mudo falando. Nós queremos ver os demônios sendo expulsos e caindo, as pessoas sendo libertas. Nós queremos ver milagres, sinais e prodígios. Queremos ver maravilhas, queremos ver as portas se abrindo, o milagre acontecendo na nossa casa, a provisão de Deus sendo levado pelo anjo do Senhor até a nós, mas muitos poucos têm guardado a santidade. A ausência dela nos impossibilita com relação às maravilhas de Deus. Este texto nos mostra claramente isso. O povo, por um instante, deixou de conquistar algo que Deus já havia lhes dado. O povo, por um instante, deixou de experimentar, de gozar de uma maravilha da qual Deus já havia lhes ortogado, porque havia ausência de santidade. E eu quero hoje, meus irmãos, assim como Josué, precisou sair no meio do povo e encontrar um pecado que estava escondido em uma tenda. Pense comigo, Israel, a população, o censo de Israel, era de 2,5 milhões de pessoas. Como que você acha uma casa no meio de uma cidade com 2,5 milhões de pessoas? Estava escondidinho na tenda lá de Acã, dentro da casa dele, escondidinho, ninguém sabia onde estava. Se Deus não mostrasse, Josué nunca descobriria. Sabe o que eu quero hoje levar-nos a pensar? Será que há pecados escondidos hoje? Talvez na cidade do nosso coração. Hoje é dia de sermos como Josué. Identificarmos.
Eu não estou só falando de pecado moral, não, irmãos. Quando a gente fala de pecado moral, nós falamos de adultério, de traição, alguma coisa. Nossa, como que pode alguém, um crente, fazer isso? Estou falando de pecados. Pecado é pecado. Pecado não tem nome. Pecado não tem tamanho. Pecado só tem um nome, pecado. Mentira, pecado. Cobiçar, pecado. Adultério, pecado. Uma mentirinha, pecado. E uma mentirona, pecado também. É pecadinho ou é pecadão? É pecado. Só tem um nome, pecado. E o que eu quero levar-nos hoje a pensar, aonde que esses pecados hoje, se esses pecados hoje podem estar escondidos, que Deus nos levante como Josué nesta noite. Mas como Josué, não para dizer, eu identifiquei o teu pecado, irmão ou irmã. Não, olhar para nós, pastor, eu identifiquei o meu pecado. A ausência da santidade nos impossibilita. Por mais que haja promessa, por mais que haja uma bênção ortogada, por mais que Deus já tenha liberado a sua porção, por mais que Deus já tenha falado, se houver ausência de santidade, eu não estou falando de salvação, irmãos. Este povo já estava na terra. Este povo era o povo de Deus. Este povo era as meninas dos olhos de Deus. Não obstante sendo tudo isso, na ausência de santidade, limita-se as maravilhas de Deus. Amém, igreja? Está entendendo nesta noite, amém? Segunda coisa, o porquê a santificação é uma condição, escute. Porque Deus revela a sua santidade em nós e através de nós. Em Levítico capítulo 10, versículo 3, olha só o que diz, escute. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Na versão atualizada, irmãos, este versículo ele traz uma melhor clareza do que Deus está querendo dizer. E eu fui buscar na versão atualizada na Bíblia, tradução de Almeida, versão atualizada, diz assim, quando diz assim, serei santificado naqueles, na atualizada diz assim, mostrarei a minha santidade naqueles. Sabe o que Deus está dizendo? A santidade ela é uma condição, porque Deus revela, ou Deus mostra a sua santidade em nós e através de nós. Você já viu pessoas, por exemplo, escarnecendo de Deus por causa de um mau testemunho de alguém? Você já viu alguém, por exemplo, sendo alcançado por Deus pelo testemunho de alguém? Então, ou Deus se torna extremamente santo, ou imundo pela nossa vida. Muitos escarnecem, nós aqui falamos, esses dias estávamos conversando, aqui tem pessoas que não querem nem saber de igreja, por causa de testemunho de algum mau testemunho de alguns. No entanto, outros foram impactados pela palavra, por Cristo, pelo que a igreja apresenta, representa, pelo bom testemunho de outros. Então, meus amados, a santificação, ela é uma condição, porque ela revela, Deus se revela em nós e através de nós. Deus está nos ensinando nesta noite, para que nós nos atenhamos a isto, para que a nossa santidade, de alguma forma, ainda que limitado que sejamos, ainda que falho que sejamos, ainda que pequeno que sejamos, mas a glória, a santidade de Deus se revele através de nós e em nós, para a glória do seu nome, aleluia. Bendito seja o Senhor. Certo pastor diz, Deus utiliza não grandes talentos, mas vasos limpos. Vou repetir, escute. Deus utiliza não grandes talentos, mas vasos limpos. Eu estava há um tempo aqui ministrando aos oficiais, já tem algum tempo, e eu estava ensinando a eles sobre exatamente quando Paulo fala sobre o ministério oficial, sobre o oficialato na igreja, lá em 1 ou 2 Timóteo. E Paulo é interessante perceber que ele traz algumas características, ele traz algumas lições, algumas coisas que ele caracteriza sendo importante e necessário para que aquele pudesse exercer o seu ministério de oficial, o episcopado, ou um presbitério, ou um diaconato. E é interessante que em momento algum no texto ele fala que aquele precisava falar bem, ele precisaria ter uma boa oratória, ele precisaria ser um cara formado, ele precisaria ser um cara qualificado, um cara que se expressa bem, um cara que tem um português acima da média. Ele não fala de nada no que diz respeito a talentos, a qualidades.
Mas todas as coisas que ele caracteriza como sendo fundamental para se exercer o ministério oficial, está relacionado à conduta de vida. A conduta, a maneira de viver, relacionado à santidade, à santificação. Então o apóstolo Paulo está tratando, dizendo assim, olha, não importa os talentos, não importa os dons. Por quê? Porque os dons e os talentos, quem dá é Deus. Nós estamos estudando no discipulado e aprendemos isso, acho que foi no discipulado, e aprendemos isso esses dias. Deus dá o dom a cada um conforme for útil. Então Deus dá o dom a cada um de nós conforme Deus entende que vai ser útil para o meu, para o teu ministério. Mas, meus amados, conforme a frase deste pastor, Deus está procurando vasos limpos. Deus utiliza de vasos limpos. Sabe qual é a nossa preocupação? Não se preocupe com os talentos, tampouco com os dons. Deus dá e Deus qualifica, mas se preocupe apenas em ser achado por Deus em um vaso limpo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu fico maravilhado, meus amados, quando o apóstolo Paulo, eu amo esse versículo, até repito ele nas minhas orações, o apóstolo Paulo diz assim, que a excelência e a glória seja sobre um vaso de barro e não de ouro, para que a glória seja do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você pegar um vaso de ouro e um vaso de barro, qual que brilha mais? O barro é ofuscado, é fosco. O ouro, aquele metal precioso, maravilhoso. Se alguém olhar um vaso de barro e um vaso de ouro, todo mundo vai querer o ouro chama mais atenção. A sua glória, o seu brilho chama mais atenção, resplandece mais. Paulo então vem dizer assim, que a glória do Senhor esteja sobre um vaso de barro. Para que a excelência e a glória seja única e exclusivamente dele. Irmão, sabe o que nós precisamos ser? Vasos de barro. De preferência limpos. Para que Deus possa encher do seu azeite, do seu poder, da sua glória. E possa utilizar você, aleluia. Por isso a condição, isso é uma condição para as maravilhas de Deus. A santificação é também uma ordenança para todo o povo de Deus. E deve ser observada hoje. Pastor, Deus deu essa palavra a Josué há tantos anos lá atrás. Mas olha só, irmãos, e eu quero novamente ler o versículo 5 de Josué. Abra a sua Bíblia aí de novo, está com ela fechada. Fica com ela aberta também, em nome de Jesus, amém? Nós estamos aprendendo aqui hoje, vamos manter a Bíblia aberta, vamos ver o que Deus está falando conosco aqui hoje. Josué capítulo 3, verso 5, olha só o que o Senhor diz. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É interessante que Deus não disse assim, olha, santificai-vos amanhã, porque depois de amanhã eu farei maravilhas. Ele diz, santificai-vos, porque amanhã, então santificai-vos hoje. Deus poderia ter falado, olha, hoje é domingo, santifique-se terça-feira, porque quarta-feira o fogo vai cair aqui na quarta. Mas o Senhor diz, santificai-vos, porque amanhã, então santificai-vos hoje, agora. Esse texto traz à luz a ideia de que Deus estava falando para o momento, para agora, para o hoje. Muito embora esse texto tenha sido escrito há 1000 e tantos anos atrás, 1400, 1300 anos atrás, mas meus irmãos, a condição que Deus nos dá é aplicada hoje. Deus está dizendo para você hoje, domingo, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas. Amanhã, segunda-feira, Deus vai dizer, santificai-vos, porque terça-feira eu vou operar maravilhas naquela chácara. Mas também na terça-feira Deus vai falar, santificai-vos, porque na quarta-feira vai cair fogo nesse lugar. Deus está nos dizendo nesta noite. É para hoje, é para mim, é para você, é para a tua casa, é para a nossa família, é para esta igreja. Não é pela nossa força, pela nossa qualificação e até mesmo pelos nossos dons que Deus fará, mas sim devido à nossa santificação. Aleluia. Ainda o mesmo pastor que acabei de citar, ele diz, à medida que cuidamos da causa, escute, à medida que cuidamos da causa, à medida que cuidamos da causa, a santificação, experimentamos o resultado, as maravilhas de Deus, aleluia. Muitos estão preocupados com as maravilhas não cabem a nós, amados, as maravilhas cabem a Deus. Se preocupe com a causa, santificai-vos, pois o resultado, as maravilhas, Deus fará, aleluia. Quem abriu o Rio Jordão? Foi Deus. Quem abriu o Mar Vermelho? Quem mandou maná?
Quem sustentou o povo 40 anos, ao ponto que a Bíblia diz que as suas sandálias não se desgastavam. 40 anos, irmãos. 40, melhor do que um tênis Nike, melhor do que um tênis Mizuno, do que a Havaiana. Nesses aí duram um mês, 2 meses. A Bíblia diz que o povo usou roupas 40 anos e as roupas não envelheciam, os sapatos não se gastavam, porque Deus é o sustentador, não só da vida do povo, mas até da matéria. Deus fez com que não se corrompesse, ou que não se desfizesse, mas pudesse manter a qualidade, porque Deus estava com eles, aleluia. É Deus quem faz. Nós cabe-nos a causa. Eu vou me santificar, eu vou me santificar, eu vou me purificar, eu vou me santificar diante de Deus, e Deus vai operar o resultado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está neste lugar, aleluia. Há uma presença de Deus aqui hoje, igreja. Aleluia. E por último, a santificação torna Deus, escute, a santificação nos torna o povo de Deus recipiente, escute, das maravilhas de Deus. A santificação nos torna recipientes das maravilhas de Deus. Vou repetir. A santificação nos torna recipiente, meio pelo qual as maravilhas de Deus serão expressas, serão externadas sobre aqueles que estão à sua volta. Deus faz com que agora esse povo parasse diante do Rio Jordão. 2,5 milhões de pessoas. Aquelas águas descendo de água abaixo. A Bíblia diz no texto que, se você continuar lendo, você vai perceber que a Bíblia diz que as ribanceiras transbordavam. Era muita água. Mas Deus havia dito, olha, mande os sacerdotes na frente. Deus falou a Josué, mande os sacerdotes levarem a arca. Quando os sacerdotes entrarem nesse rio e colocarem os seus pés, as plantas dos seus pés com a arca nesse rio, as águas vão parar de descer. Eu não sei qual era, meus irmãos, a extensão em quilometragem e qual era a altura que fazia com que a água descesse com toda essa pressão e transbordando da forma como estava. Mas o fato é que quando aqueles 2,5 milhões de pessoas estavam às margens do Rio Jordão e os sacerdotes entraram com a arca e colocaram as plantas dos pés dentro daquela água e molharam os seus pés ali, as águas começaram, a maré começou a baixar, o nível começou a baixar, e quando se viu, as águas haviam parado de descer e aquele povo passou em seco, as maravilhas estavam acontecendo, o milagre estava acontecendo, porque o povo havia se santificado. E eu quero hoje dizer à igreja, sou profeta de Deus sobre a tua vida, santifique-se, guarde a tua vida em santidade, porque Deus vai operar maravilhas, aleluia. Há maravilhas de Deus sobre a sua igreja, há maravilhas de Deus a ser hoje ortogada, entregue sobre o seu povo, apenas santifique-se. E você vai ver o Deus a quem você serve. Você vai conhecer um Deus, talvez, do qual você nunca conheceu, ou talvez achasse que pudesse conhecê-lo, mas você vai dizer como Jó disse certa vez, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem, aleluia. Você vai dizer, eu não sabia que o meu Deus era tão poderoso assim. Você vai dizer, eu não sabia que Deus pudesse fazer tantas coisas assim. Você vai dizer, eu não esperava que Deus me surpreendesse assim. Aleluia. O Senhor agora opera a sua maravilha em nós e através de nós. O Senhor agora opera a sua maravilha em nós. Quando o povo estava passando aquele Rio Jordão, e eles entraram agora na terra prometida, aquele milagre acontece diante deles. Deus estava operando neles. Eles estavam vivendo as maravilhas, eles estavam gozando as maravilhas, desfrutando das maravilhas de Deus. O Senhor diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E o amanhã chega, o povo ultrapassa, passa o Rio Jordão, e a maravilha acontece diante dos seus olhos. Mas agora olha só, meus amados, o capítulo 4, abra comigo lá. Um capítulo depois. Primeiramente, Deus opera as maravilhas neles. Mas agora no capítulo 4, verso 24, olha só o que o texto diz. Todo mundo achou? Para que todo o povo da terra
conheçam a mão do Senhor, que é forte, e para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Eles ultrapassaram o Rio Jordão, conquistaram Jericó, conquistaram Ai, e agora Deus começa a manifestar a sua glória de tal forma, que todo aquele povo vizinho estavam temerosos diante do Deus de Israel. E agora Josué, entregando a palavra de Deus, ele diz assim, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Todos os povos estavam conhecendo por Israel, pela maravilha operada a Israel. O Mar Vermelho se abriu, 40 anos sendo sustentado no deserto, agora atravessando o Rio Jordão, agora invadindo Jericó, tomando Ai e possuindo toda a terra prometida. Deus se manifesta extremamente grande e poderoso, as suas maravilhas tornam-se conhecidas no mundo. Saiu no primeiro jornal, no dia seguinte, no jornal pela manhã, Deus operou sobre Israel, Deus está abençoando Israel. Todos os povos começaram a temer o Deus de Israel. Escute, igreja, pela maravilha operada na vida de Israel. Todos os povos conheceram que o Deus de Israel era um Deus forte, era um Deus poderoso. Sabe o que eu quero dizer? Deus opera as suas maravilhas em nós. Guardamos a causa, nos santificamos. Deus cuida do resultado, opera as suas maravilhas em nós. Mas Deus opera primeiramente as suas maravilhas em nós, e depois Deus opera as suas maravilhas através de nós. As pessoas vão olhar para você e vai falar, mas que tanta maravilha é essa na tua vida? Apesar das lutas, que tantas maravilhas é essa na tua vida, meu filho? Aí você vai dizer que eu estou guardando a causa. Só estou me preocupando em me santificar-se. O resto Deus está fazendo. E para encerrar, amados, Deus mostra a sua santidade em nós e através de nós, para que depois Ele possa operar as suas maravilhas em nós e através de nós. Santificai-vos. Santificai-vos. Meus amados, pouco hoje tem se pregado hoje na igreja isso. Você ouve uma pregação no YouTube, na internet, na televisão, fala-se de tudo. Pouco se ouve sobre santidade. Pelo menos eu não me lembro. Uma pregação que tenha assistido, pelo menos dos que estão aí na mídia fora, tem alguns que eu ouço, que eu gosto, e os ouço exatamente porque tem uma pregação diferenciada, mas pouco hoje a gente se ouve, em geral, falar sobre este assunto. As pessoas estão preocupadas com o resultado, mas não com a causa. Santifica a tua vida. Um dia, Jesus vai voltar. Para todos, pastor. Quando nós olhamos aquela parábola, e eu encerro a minha mensagem, Mateus capítulo 25, 10 virgens. As 10 subiram. Só 5 eram prudentes. Porque foram achadas preparadas. Guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. A terra era do povo. O pecado de Acã estava intentando roubar a promessa que Deus havia dado. Guarde a tua coroa. Há uma coroa para você, sabia disso? Pastor, sou pobre, tenho onde cair morto. Há uma coroa para você. Há uma coroa melhor do que qualquer coroa que você possa encontrar numa joalheria ou alguma coisa desse tipo. Há uma coroa celestial com pedras de cristal que Deus colocará sobre a tua cabeça. Não permita que o inimigo roube e tire da sua cabeça. Há uma promessa, a maravilha de Deus sobre você. Guarde-se em santidade na presença de Deus e pode descansar o teu coração. Apenas cuide da causa, apenas guarde-se, reserve-se em santidade diante de Deus, porque Deus vai abrir os céus, Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus vai abrir as portas dos céus sobre a tua vida e vai te abençoar, vai lhe abrir portas, vai lhe prosperar, vai lhe dar vitória, os milagres vão acontecer e você vai ver as maravilhas do Senhor. Aleluia, aleluia. Santificai-vos, igreja, santificai-vos.
e amanhã o Senhor fará maravilhas. Entre o santificar-se hoje e o amanhã maravilhas, há um tempo, há uma noite, há um processo, há um período. Apenas santifique-se, passe por este período, mas ao amanhecer, Deus havia falado, cedinho, Josué. Cedinho. Logo bem cedo, Josué. Santifica o povo, vai todo mundo para casa dormir, fiquem na expectativa, amanhã cedinho, ao pôr do sol, vocês nunca mais serão o mesmo. Irmãos, eu fico tentando conjecturar aqui na minha mente, a alegria e a expectativa daquele povo, mais de 430 anos, esperando por aquela promessa. E Deus agora vem e diz assim, apenas santifiquem-se. Aguarde passar a noite. Já viu uma criança, irmãos? Fale que vai dar um brinquedo para uma criança amanhã. Ela não dorme. Pelo menos o meu em casa é assim, né? Se os seus são assim lá em casa, PB. Fala para uma criança que você vai dar um brinquedo para ele, não dorme. Eu fico pensando em Israel. Amanhã. É amanhã. A nossa terra. Deus havia falado que era uma terra, é uma terra que mana leite e mel. Eu falei aqui em uma das minhas pregações passadas, a terra era tão fértil, irmão, precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Será que era boa a terra? Alguém já viu? Alguém já viu um tamanho de cacho desse tamanho de uva? Eu pelo menos não. Deus disse, os espias foram lá, olha, a uva é tão grande, o cacho é tão grande, precisou de 2 homens para carregá-la. A terra era fértil, Deus havia falado, havia agora uma expectativa no coração deles. Eles se santificaram e ao amanhecer, colocaram a malinha sobre os ombros e disseram, vamos seguir em frente, igreja. Quero dizer para você hoje, santifique-se. Coloque a tua malinha, porque você não veio para ficar aqui não. Há uma jornada e nós estamos caminhando para o alvo que é Cristo. Nós vamos subir logo, logo para a glória. Coloque a tua malinha nas costas. Siga em frente, olhando para o alvo que é Cristo. Porque nós vamos viver os milagres de Deus. Aleluia! Você pode crer nisso nessa noite, igreja? Então cuide da causa e deixe que o resultado Deus lhe dará a gozar em nome e desfrutar em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus te abençoe com esta palavra nesta noite. Feche os teus olhos.